Fala pessoal, aqui é o Thiago e hoje eu vou explicar um dos sistemas mais importantes do rol de RPG, os atributos. Muita gente cria ficha pensando apenas em combate, mas os atributos eles influenciam absolutamente tudo dentro do jogo. Eles definem o que o seu personagem consegue fazer, como ele interage com o mundo e até mesmo a forma como ele é interpretado narrativamente. Então, se você está criando sua ficha ou quer entender melhor como distribuir seus pontos, esse vídeo é para você. Vamos lá, o que são os atributos? Os atributos, eles representam capacidades naturais do seu personagem. Eles são a base de praticamente todas as coisas realizadas durante o RPG. No ROD, existem 9 atributos: força, velocidade, destreza, resistência, intelecto, percepção, carisma, vontade e, por último e não menos importante, sorte. Cada um deles representa uma área diferente das capacidades físicas, mentais ou sociais de um personagem. A primeira coisa que a gente tem que entender, antes de passar por cada significado dos atributos, é entender a escala de atributos. E é essa tabela. A escala de atributos, a gente usa ela como uma forma de representação daquele número. Os números, eles não são apenas números, eles representam alguma coisa dentro do nosso sistema. Um personagem com 10 pontos em um atributo, ele é considerado regular. Já alguém com 30 pontos é considerado dedicado. Um personagem com 50 pontos em um atributo, ele é considerado eficiente. 70 pontos é maravilhoso, 80 é mestre, 90 é espetacular. Aí na escala do 91 ao 99 já é uma categoria chamada de semideus. Não quer dizer que um personagem com 100 de força ele tenha uma capacidade divina. Não, é uma forma de categoria um pouco maior. Não quer dizer que ela é literal. Ou seja, quando você vê um personagem com 80 de um atributo, você não está olhando para alguém que é um pouco forte. Você está olhando para alguém que é um verdadeiro mestre naquela área, em específico. E isso implica em certas denominações e também em certas avaliações dentro de cenas. Às vezes um personagem com um atributo valor 1, ele vai encontrar um outro NPC, um outro jogador de atributo 4. Não quer dizer que aquele que é atributo 4, ele é melhor. Eles estão na mesma categoria. Há uma diferenciação, mas eles estão na mesma categoria. E assim por diante. Vamos ao significado de cada um dos atributos agora. Força. A gente vai começar pela força, que eu acho que é um atributo mais fácil e depois a gente vai escalonando. A força representa o poder muscular do personagem. Ele determina o quanto ele consegue levantar, empurrar, carregar ou utilizar sua potência física. Muita gente acha que força é apenas aparência física, mas não. Você pode ter um personagem magro e extremamente forte. Da mesma forma que alguém musculoso pode não possuir a mesma capacidade física. Além disso, a força possui uma função mecânica muito importante. Ela diz a capacidade de carga. E é uma conta muito simples. Você pega o seu valor de força vezes 10 quilos. Vamos dar um exemplo. Um personagem com 20 de força, ele consegue carregar até 200 quilos sem penalidade. Aí ele consegue levantar, empurrar, puxar até 200 quilos. Caso ele supere, essa capacidade, ele pode entrar em desvantagem ou utilizar algum efeito em cena que possa superar essa capacidade de quilo. Provavelmente com poderes, com o uso de magias, encantamentos ou alguma técnica, alguma coisa em específico que aquele personagem tem e que ele possibilite carregar aquilo mais no seu atributo. Se você pretende criar guerreiros pesados, usuários de armaduras, espadões, personagens focados em combate físico, a força será um atributo extremamente importante. Velocidade. A velocidade representa o deslocamento corporal.
Ela define quão rápido você corre, se movimenta, se esquiva e se equilibra dentro do combate ou no contexto. É importante entender uma diferença também. A velocidade não é destreza. A velocidade é o movimento do corpo. A destreza é o controle das mãos e a precisão de uma velocidade motora. Então há uma diferença. Alguém que usa uma adaga é diferente daquele que corre. Um personagem com alto valor em velocidade corre mais rápido, dança melhor, atravessa obstáculos com facilidade e possui uma melhor mobilidade. A movimentação é calculada através de uma formulazinha. A velocidade é o valor da sua velocidade vezes 2 metros por turno. Ou seja, se seu personagem possui 25 de velocidade, ele pode se deslocar até 50 metros em um turno só, né, dentro de uma ação de movimento. Ou seja, dentro de um turno, ele tem a ação de movimento dele. Ele pode se movimentar 50 metros em um turno. No próximo turno, ele pode movimentar mais 50, se ele preferir. E assim vai. Né? Destreza. A destreza representa a precisão, coordenação motora e o controle corporal como um todo. Ela é extremamente importante para arqueiros, pistoleiros, usuários de ferramentas e personagens que dependem de movimentos precisos. Também ela influencia os saltos, tem a mecânica de saltos. Os cálculos são o salto horizontal, que é uma destreza vezes 0,2 metros, e o salto vertical, que é a destreza vezes 0,5 metros. Você vai pegar o seu valor e vai multiplicando esses valores. Então, um personagem com 20 de destreza consegue realizar saltos verticais de até 10 metros e horizontais de até 4 metros. Se o seu personagem depende de precisão técnica, provavelmente destreza será um dos atributos mais importantes na ficha dele. Ou seja, você deve pensar no personagem e entender o que ele precisa, né, dentro do conceito que você quer estabelecer para ele. Como também classe, raça, aí vai depender de vários outros fatores que vão determinar. Resistência. A resistência representa o vigor físico. Ela mede a capacidade do personagem de suportar dano, cansaço, ferimentos e situações extremas. É o atributo dos tanques, né, dos sobreviventes e daqueles que continuam lutando mesmo quando todos os outros já caíram. Ou seja, um personagem que é um grande, possui uma certa quantidade de massa, quantidade de vigor que lhe permite suportar mais vezes. Né? Narrativamente, personagens com alta resistência costumam apresentar uma maior robustez, vigor e uma grande capacidade física. Você gosta de personagens que aguentam pancada, que querem ser o último a estar de pé? Esse é o atributo. Intelecto é um dos atributos mais versáteis do sistema, permite muitas e muitas coisas, mas também conhecimento é uma maldição. O intelecto é a capacidade de resolver problemas, e não significa apenas conhecimento. Significa compreender situações, criar estratégias, fazer deduções e aprender coisas novas. O personagem com alto intelecto é capaz de interpretar pistas, criar planos, analisar informações, entender fenômenos complexos e resolver enigmas. Em si, a boa parte de alguns poderes mágicos utilizam intelecto. Então, se você quer fazer um mago, um feiticeiro, ou de certa forma, ou outras formas de usar o misticismo de maneira não muito convencional, também intelecto é um ótimo atributo. Percepção. Percepção é a capacidade de notar aquilo que os outros não percebem. Enxergar detalhes, ouvir sons suspeitos, identificar armadilhas, encontrar pistas, perceber mentiras. Um personagem com alta percepção raramente é pego de surpresa. Já personagens com baixa percepção costumam ser distraídos e desatentos. Se você pretende criar personagens de investigadores, rastreadores, caçadores ou de certa forma sentinelas, esse atributo ele é fundamental. Carisma. Carisma representa a sua influência social.
Mas carisma não é beleza. Uma personagem bonita pode ser, pode possuir um carisma horrível. É aquela pessoa sem educação, é aquela pessoa que não tem um filtro social, é uma pessoa de carisma baixo, né? Alguém considerado feio, ele pode ser extremamente carismático. Ele pode ser educado, ele pode sorrir, ele pode brincar, e ele chega em lugares que ninguém mais imagina. Carisma não é beleza. Esse atributo, ele também mede a sua capacidade de convencer, inspirar, negociar, liderar, criar conexões, ganhar aliados ou fazer inimigos. É um dos atributos mais subestimados pelos jogadores iniciantes. Um personagem com alto carisma, ele consegue resolver boa parte dos conflitos sem mover uma espada, ou mover uma magia, ou sequer proferir um encantamento. Mas, em campanhas focadas em política, que a maioria aqui é um atributo extremamente importante. Todos os atributos são, mas ele resolve problemas. Vontade. É um dos atributos mais polêmicos e superestimados de certa forma devido ao mau uso dele. Vontade representa a determinação mental. Ela mede a sua capacidade de continuar firme diante de dor, medo, tortura, manipulação e controle mental. Personagens com alta vontade são extremamente difíceis de quebrar psicologicamente. Eles resistem melhor ao pânico, intimidação e efeitos que tentem controlar a mente. É um atributo da disciplina, da fé, da convicção e de uma força interior. Agora, o último atributo: sorte. Sorte, ele é um atributo, mas só que ele é considerado um atributo secreto. O que são atributos secretos? Os atributos secretos são aqueles que são desbloqueados devido a certas coisas ou condições que são ativadas dependendo da situação. Essas condições são ocultas. A única forma desse atributo que é conhecido, né, é através da natureza, uma qualidade sobrenatural chamada sorte ao seu lado, ao qual desbloqueia esse atributo para você. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo sobre a questão das naturezas. Mas em si, vamos colocar que você já tem essa natureza, tem essa qualidade sobrenatural, né? Vamos lá, como é que funciona. Quando isso acontece, o valor de sorte ele é calculado através de uma fórmula que é a sua vontade dividida por 2, né? A sorte representa o destino favorecendo o personagem em momentos decisivos. Mas existe uma limitação. Ela só pode ser utilizada uma vez por atividade, missão, campanha, ou treino, ou situação, né, que você pode utilizar o valor de sorte para modificar resultados. E ela deve ser usada com muita inteligência. Vamos colocar que né, vocês vão aprimorar o atributo. O atributo sorte, aumenta somente com o atributo vontade. Você precisa aumentar a sua vontade para aumentar a sua sorte, se você tiver a sorte desbloqueada, né? Quando vocês estiverem criando uma ficha, não pense apenas em combate, pense no conceito do personagem. Um investigador precisa de percepção, um líder precisa de carisma, um estrategista precisa de intelecto, um guerreiro precisa de força e resistência, né? Um espadachim, ele precisa de velocidade e destreza. Aí depois você vai focando em outros atributos. Os atributos eles contam uma história, eles montam quem o personagem é. Então escolha seus pontos com sabedoria. E no ROD, os seus atributos não definem apenas seu poder. Eles definem sua lenda, seu legado e como isso pode ser através das eras. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É um outro tipo de formato que a gente está testando. E aguardem novos vídeos. Até mais. Obrigado.